Eu chamei essa história de o espetinho. Porque espetinho, né, é a mesma coisa que churrasquinho. Como é que foi essa história? Eu dava aula na faculdade e o empregado da faculdade que fazia a limpeza e arrumação das salas me procurou. Eu sempre conversava com eles, dava boa noite. Veio para mim e falou: professor, eu tô com um problema financeiro que já está atrapalhando o meu juízo. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei: o que foi? Eu devo R$ 2.300 a um amigo. Esse amigo me cobra muitos juros e eu não aguento mais pagar. Eu quero resolver essa situação definitivamente. Eu falei: olha, e o que você pretende fazer? Não, eu recebo pelo banco tal, eu vou lá, quero pegar um dinheiro emprestado, pago esse amigo e fico pagando parceladamente ao banco. Eu falei: peraí, poxa, você vai pagar juros ao banco? Você não paga juros ao seu amigo? Então faz o seguinte, chama o seu amigo e conversa com ele o seguinte: amigo, eu preciso de 6 meses para ir pagando essa dívida sem juros. E eu quero liquidar esses 6 meses. Então, em vez de você pagar os juros mensalmente, você junta tudo e vai pagando o juro mais capital. Ele virou para mim e falou: professor, mas ele não vai aceitar. Eu falei: por quê? Você já fez a pergunta? Você já fez a proposta? Só existe 2 respostas, ou sim ou não. O não você já tem. Então conversa com ele, pô. Vamos ver se ele concorda e se você consegue convencê-lo dessa situação. Por quê? Você consegue pagar tudo de uma vez só? Eu falei: não, professor, eu ganho 2 salários mínimos, tenho 2 filhos, minha mulher não trabalha e a situação está muito difícil. Eu falei: então, por isso mesmo, chama, conversa com ele, mostra a sua situação e fale para ele que você precisa fazer isso para recuperar a sua capacidade de pagar as suas contas. Você recuperar a condição de quitar as suas contas, que isso já está trazendo muito problema para você. E assim ele o fez, me procurou depois, disse que conseguiu resolver, que estava tudo ok. Falei: ótimo, sem problema algum. E ele me pediu uma outra coisa. O que ele fez? Ele falou: professor, eu tenho um irmão que está com um problema, um determinado dinheiro, preocupado se a mulher pode ou não ficar com todo o dinheiro dele. Só poderia dar orientação para ele, mas tem que ser no seu escritório. Eu falei: não, posso, sem problema nenhum. Mas olha, ele virou para mim e falou assim: olha, mas eu não posso pagar consulta. Nós somos pessoas muito humildes e não temos essa condição. Não, tem problema nenhum. Você vai lá, pô, a gente se conhece aqui da faculdade, você vai lá, a gente conversa, orienta o seu irmão, veja o que precisa fazer, pode ficar tranquilo. E assim o fez, né? No dia que nós marcamos, chega ele e o irmão numa motinha 125, de uma maneira bem simples, né? E aí, entraram na minha sala, o irmão muito receoso, muito desconfiado. Começamos a conversar. Qual era a preocupação do irmão dele? O que ele fazia? Eu perguntei logo, né? Ele vendia espetinho, que também muitos conhecem por churrasquinho, na frente de uma faculdade privada, faziam já uns 15 anos. E aí ele tinha um carrinho, que ele fazia esse carrinho, botava esse carrinho lá e ia vendendo. Com o dinheirinho que ele foi ganhando, ele comprou sua casa própria, sem financiamento, ele trocava a moto dele todo mês, né? Ele sempre ajustava os carrinhos, ele já estava com o segundo carrinho para colocar em festas. Quando ele não trabalhava durante a semana na faculdade, ele trabalhava também em festas, ou seja, quando ele trabalhava na faculdade e final de semana ele não tinha faculdade para trabalhar, ele trabalhava em festas, ou seja, ele trabalhava direto. Ele colocava sempre os carrinhos dele para produzir. E aí o que aconteceu? Conversando com os professores da faculdade, eles o orientaram a se transformar em MEI. Então ele virou microempreendedor individual, para poder comprar as coisas com CNPJ, ou melhor ainda para ele. Em determinado momento, comentaram com ele que se a mulher dele separasse dele, ela levaria todo o dinheiro dele, e que não era interessante ele deixar dinheiro na poupança. Ele estava extremamente preocupado. Eu falei: olha, peraí, me conta um pouco a sua história. Aí ele me contou que ele já vivia com essa pessoa há mais de 15 anos, não é? Eles tinham filhos em comum. Nesse período ele adquiriu a casa dele, a moto, os negócios dele. Eu falei: olha, você vive em união estável, não é a minha área, eu não sou advogado da área de família, mas eu sei que você vive em união estável e metade é seu e metade é dela. Aí ele perguntou: professor, não é tudo dela não? Não, metade é seu, metade é dela. E a poupança? Eu falei: não, você pode deixar seu dinheiro na poupança sem problema algum. Agora, se você tiver um valor considerável na poupança, é interessante você colocar em outra aplicação. Aí fiquei na curiosidade: qual o valor que você tem na poupança? E aí eu não quero aqui desconsiderar ninguém, mas uma pessoa com uma atividade menos estruturada, com atividade menos sofisticada, eu imaginei que ele tinha aí 50, 60, 70 mil, 100 mil reais na poupança, esse período todo que ele estava trabalhando nessa atividade. E aí ele me mostrou o extrato. Esse extrato tinha 550 mil reais. Exatamente isso. 550 mil reais.
E aí eu tomei um susto e falei, rapaz, como é que você juntou todo esse dinheiro? Ele, não, professor, eu ia trabalhando, separava um pedaço para investir no meu negócio, ou seja, tentava comprar mais barato, melhorava os meus carrinhos, em casa eu ajustava os meus carrinhos, segurava a minha motinha, e aí eu juntava o dinheiro para comprar uma moto à vista, e eu fui juntando isso. E nesses anos eu cheguei a esse valor. Eu falei, como é que você comprou sua casa? Do mesmo jeito, devagarzinho eu comprei um terreno, fui construindo, final de semana eu ajudava o pedreiro para fazer uma parede aqui, para levantar um quarto ali. Então hoje eu tenho essa situação toda. Aí ele falou, o que eu vou fazer com esse dinheiro então? Eu falei, não, você não vai deixar esse dinheiro na poupança. Pelo seu perfil, eu vi que você é uma pessoa um pouco mais conservadora. Então a poupança hoje paga muito pouco. Você vai direcionar esse seu dinheiro para o título da dívida pública. Em qual banco você tem conta? Ele falou, do banco tal. Então vai no banco tal, fala com o seu gerente, diga que você conversou com o professor da faculdade, que ele pediu que colocasse isso em título da dívida pública, não coloque em outra situação. E assim ele o fez. Moral da história, não é vender no churrasquinho, não é vender no espetinho que você não pode ter uma boa capacidade de vida, uma boa capacidade financeira, uma boa capacidade de investimento. O que você precisa ter é disciplina, paciência, persistência. E esse foi um episódio que mais me demonstrou isso. Não importa se você ganha milhões ou você ganha dezenas. O que importa é como você usa o seu dinheiro. Então não é a receita que faz a diferença, e sim como você conduz os seus custos. É aí que nós melhoramos a nossa condição financeira. É aí que nós voltamos para a vida de maneira mais tranquila, sem angústia e mais relaxado.